Bom dia, sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, e eu estou aqui para mais uma análise do ETH. Antes da análise, te convido a participar do meu grupo de sinais Lobo Cripto Oficial. Lá são sinais 24 horas por dia e a mensalidade está por apenas R$ 49,90. Para fazer sua assinatura, é só clicar no link que se encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Te espero por lá e bora lucrar juntos. Bom, meus amigos, após a alta volatilidade no mercado, o ETH começa a ficar um pouco mais lateral, né? Antes de ontem fez um pequeno candle comprador, ontem fez um candle vendedor devido à alta volatilidade da reunião do Fed e hoje um pequeno candle comprador. Porém, apesar de lateral, está mantendo a estrutura de alta, está bem otimista ainda, acima da média de 21 do gráfico diário, que nesse momento funciona como suporte em $1.875. Já a resistência do gráfico diário é o topo dos últimos dias, do dia 26 e 27, agora de julho, né, domingo e segunda-feira, em $1.967. Então, enquanto acima da média de 21, movimento bem otimista, indo para o gráfico de 4 horas, a gente percebe esse movimento mais lateral, sobe um pouco, cai um pouco, volta a subir, né? E os últimos candles, então, né? Um para cima, aí vem os três para baixo, mais pequenos, outro para cima, um para baixo, outro para baixo, outro para cima. Então, movimento muito lateral. Preso nessa região de 1875 até a região de 1967. Ou seja, para a gente acreditar num próximo movimento mais forte de alta, tem que romper $1.967. Aí sim pode se encaminhar para a faixa de $2.000, tá bom? Olhando aqui pelo gráfico de 4 horas, a gente percebe então que está respeitando muito bem a linha de tendência de alta. Ontem deu nova agulhada aqui bem no fundo, segurou e está indo para cima. Então, bate a linha de tendência de alta com esse limite que eu coloquei aqui de $1.875, tá? Olhando pelo gráfico de uma hora, no gráfico de uma hora rompeu novamente a média de 200, então no curtíssimo prazo, enquanto acima da média de 200, que está na região de $1.901, o movimento é otimista. Então, deixar como suporte aqui essa região e olhando as últimas movimentações, faz resistência no curto prazo, ligando as principais agulhadas em $1.926. O ETH então está preso entre essas duas regiões nesse movimento um pouco mais lateral. Olhando a análise de sentimento, o sentimento do mercado começa a melhorar bastante, long short ratio caindo, o Entry subindo, RSI para cima de 50. Então acredito que seja questão de tempo de o ETH vir aqui no curto prazo em $1.926, romper e com isso se encaminhar para o topo lá do diário em $1.967. Porém, meus amigos, hoje teremos mais um dia muito volátil, porque temos dados econômicos muito importantes que serão divulgados às 9h30 da manhã. São eles: PCE mensal, PCE anual, PIB dos Estados Unidos trimestral e pedidos iniciais por seguro-desemprego. Se esses dados vierem favoráveis ao nosso mercado, teremos uma explosão, porque ontem o Fed manteve a taxa de juros inalteradas, o que foi otimista para o mercado. Então, se vierem os dados hoje favoráveis, o mercado deve subir e subir bastante. O cuidado é, se esses dados não vierem favoráveis ao nosso mercado. Então, reparem aqui o limite do suporte, né, do gráfico diário em $1.875, que perdendo essa região não será nada otimista. Olhando os pontos de interesse de liquidação, olha só como que está do ETH. Para baixo, o ponto mais próximo do preço está nessa região de $1.885. Já para cima, o ponto mais forte está em $1.930. Ponto mais forte não, ponto mais próximo ao preço. O ponto mais forte é esse amarelo, que está em $1.936, tá? Nesse momento, no 15 minutos, um pequeno candle vendedor, né, vem numa estrutura de alta, fazendo topo mais alto que os anteriores, né? Então vem mantendo aqui no curto prazo uma estrutura de alta.
Olhando os dados da plataforma eAssets, que é a plataforma que parceira do canal, vamos ver aqui as altcoins que estão mais fortes em relação ao Bitcoin no dia de hoje, que estão performando muito bem. As 10 primeiras, a ESP, Coma, Cap, a Bob, RLC, Robo, BOMI, CLR, CTK e LV. Altcoins que começam a ficar mais fortes nesse momento, ACU, Inge, Blur, Aero, PYTH, CHR, Mito, Sportfan, Auction, Super, BB, ARX, Mira, Fluid, BMX, são algumas delas que podem começar a performar muito bem. E vamos ver como que está o ETH em relação ao Bitcoin, né? E como que está a força desse movimento do ETH. Então, começando pelo gráfico diário, o ETH está mais forte que o Bitcoin, né? E mais forte em relação ao dólar. Gráfico de 4 horas permanece forte em relação ao Bitcoin e a ele mesmo. No gráfico de 1 hora, estava no neutro, começa a ficar mais forte o movimento, mas em relação ao Bitcoin está neutro também numa hora. Então começa a perder um pouquinho de força no curto prazo. 15 minutos também está forte o próprio movimento dele, porém em relação ao Bitcoin está neutro. Está no movimento lateral, né? Aqui aparece também o range, então a gente viu ali que estava no movimento lateral. 5 minutos está neutro em relação ao Bitcoin e ele mesmo forte, tá? Então ele está perdendo força em relação ao Bitcoin no curto prazo, porém no diário e 4 horas ainda se mantém muito forte. E é justamente isso que eu falei, enquanto no gráfico diário acima da média de 21, o movimento é otimista. Opa, demorou para carregar aqui, mas é o TradingView que eu estou vendo, minha conexão de internet está ok. Agora sim carregou, né? Mas conforme eu falei, enquanto acima da média de 21, no gráfico diário, sem problema nenhum, a estrutura é de alta. Topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior nessa estrutura. Olhando os dados da plataforma Vector, e aí eu vou tirar o lobo da tela para vocês verem melhor. Começando pelo primeiro indicador, que é a nuvem de Shimoku. Estamos aqui pelo gráfico de 4 horas do ETH. Está acima da nuvem de Shimoku, ontem deu agulhada nela aqui também, mas segurou. Então, enquanto acima da nuvem de Shimoku em 1.884 dólares, o movimento é otimista. Médias 9, 21 e 200, está para cima de todas, recuperando nesse momento a média de 21. Então, enquanto acima de 1.913 dólares, que é a média de 21, ok, essa movimentação. Fibonacci do movimento está tentando recuperar a região de 0,236 de Fibonacci, que é 1918,39. Fechando às 9 horas da manhã acima dessa região, deve vir buscar o topo máximo, que é 1.982 dólares dessa zona de Fibonacci. Após romper 1.982 dólares, pode gerar uma nova zona de Fibonacci e avançar rumo aos 2.000 dólares. Nesse momento, está numa forte briga bem nessa região de 0,236. VWAP semanal, está acima do VWAP semanal, está recuperando agora, que é 1.914 dólares. Bandas de Bollinger, as bandas voltam a apontar para cima, está rompendo aqui o centro da banda de Bollinger, que é 1.911 dólares. Então, nesse momento, a gente percebe que o ETH, em vários indicadores, né, em médias, está fazendo o rompimento, e até a zona de Fibonacci, e até o VWAP semanal, está fazendo o rompimento nesse momento. Então, é importante demais, às 9 horas da manhã, que é quando fecha esse candle de 4 horas, estar acima dessas regiões. Topos e fundos, nosso indicador diz que fez fundo e não fez topo ainda, tem possibilidade de continuar subindo. E o indicador Wave, que mede a força do movimento, mostra uma leve pressão compradora ainda no ETH. Então, em resumo, o ETH otimista, recuperando nesse momento regiões importantes, e aí a gente fica por esse movimento lateral aqui de 1 hora, né? Quando conseguir romper 1.926 dólares, pode fazer um movimento mais forte. O risco é, se bater na região de 1.926, não conseguir romper, pode voltar nessa movimentação aqui e permanecer por mais tempo nesse movimento lateral, tá bom? Por hoje é isso, desejo um excelente dia a todos, um abraço e até o próximo vídeo.
Se você gostou da análise, considere entrar para a comunidade Toca do Lobo. Lá você terá acesso a lives diárias com o Lobo Cripto, de segunda a quinta-feira, com análises e operações ao vivo. Além disso, tem acesso ao grupo de sinais, aos indicadores exclusivos do Master Setup, ao grupo de análises, à carteira de hold do Lobo e ao curso completo Desbloqueio Cripto, com mais de 40 aulas. É o espaço ideal para quem quer aprender, evoluir e investir com mais clareza no mundo cripto. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vem pra toca com a gente!